Minha história é longa, mas preciso contar tudo o que aconteceu comigo e com minha família. Tudo começou quando eu tinha uns 10 anos. Meu pai e o resto da família construíram uma casa para morarmos. Ficamos lá por 3 meses, até que as coisas estranhas começaram. Minha irmã e eu dividíamos um quarto. Sempre fechávamos as portas dos armários antes de dormir, mas, pela manhã, elas estavam abertas. Algumas vezes deixávamos abertas de propósito, para testar. No dia seguinte encontrávamos uma fechada e outra entreaberta, como se algo brincasse conosco. Minha irmã tinha apenas 5 anos e todas as manhãs corria assustada para minha cama, dizendo que viu a porta do armário se abrir sozinha. Mas isso foi só o começo. À noite, quando todos dormiam, eu ouvia a gaveta das facas abrir e fechar com violência. No dia seguinte, sempre havia uma faca grande sobre o balcão da cozinha, apontada diretamente para a porta. Parecia um aviso, uma ameaça silenciosa. O corredor da casa também tinha algo de estranho. Às vezes, as luzes apagavam sozinhas quando eu passava pelo meio dele. Outras vezes, acendiam inesperadamente, como se algo invisível quisesse me assustar. Meu pai verificou a fiação inúmeras vezes, mas nunca encontrou nada errado. Eu sentia que havia algo na casa, algo que nos observava o tempo inteiro. Esse sentimento me apavorava. No fim, nos mudamos, indo morar perto da minha avó, que estava doente. Achei que a nova casa seria diferente. Como eu estava enganada. Quando minha avó ficou internada, eu estava viajando, a quase 300 quilômetros de distância. Uma noite, acordei com uma sensação estranha e vi minha avó sentada na beira da minha cama. Seu rosto estava sereno, mas seus olhos carregavam algo profundo. "Tudo vai ficar bem", ela disse com a voz suave. "Eu nunca vou te abandonar. Quando você se casar, quando tiver filhos, eu estarei com você." Então, ela se inclinou e me beijou na testa. Assim que desapareceu, uma tristeza esmagadora tomou conta de mim. Eu sabia. Ela tinha partido. 3 horas depois, recebi a ligação da minha família confirmando sua morte. Isso foi só o começo das visitas. A última casa para onde nos mudamos era uma antiga fazenda, construída na década de 1930. Nos primeiros dias, meus filhos, 12 e 9 anos, começaram a evitar o banheiro. Sempre que saíamos e deixávamos a porta aberta, eles ficavam apavorados. Não entendíamos o motivo. Até que um dia, eu mesma vi. Estava tomando banho com a porta aberta para ficar de olho nas crianças quando, lentamente, ela começou a se fechar sozinha. Eu congelei, observando a madeira deslizar sem qualquer explicação lógica. Quando a porta bateu, uma onda de calafrio percorreu meu corpo. Meu banho terminou ali. O mais estranho, isso só acontecia quando havia alguém na casa. Se estivéssemos fora, a porta permanecia aberta. No começo, fiquei assustada, mas com o tempo me acostumei. Às vezes, até agradecia pelo gesto. No entanto, algumas noites, sinto algo diferente. Como se alguém estivesse no banheiro comigo. Quando esse sentimento me sufoca, eu apenas murmuro um pedido de privacidade. E ele vai embora. Mas o pior acontece na sala. Meu marido trabalha à noite, então muitas vezes fico sozinha, esperando ele voltar. Nessas noites, evito olhar para a cozinha. Há algo ali. Mas sempre chega um momento em que não resisto e olho. E é quando vejo uma sombra, uma figura pequena parada na penumbra, o contorno de uma mulher. Ela não se move, apenas está ali, observando. Então, desaparece. Nessas noites, sinto um arrepio profundo, como se algo frio passasse por mim. Mas nem tudo na casa me assusta. Às vezes, sinto um abraço invisível envolvendo meus filhos, um toque suave em meu ombro. E junto disso, o cheiro do perfume da minha avó. Sempre que isso acontece, sussurro um "Obrigada, vovó". Fecho os olhos e durmo em paz.
Se os espíritos desta casa me fizerem sentir segura, posso conviver com eles, por enquanto. O que eu vou contar é real. Talvez seja difícil de acreditar, mas aconteceu na casa da minha avó e foi testemunhado por outras pessoas da minha família. Tudo começou por volta de 1972. Minha avó estava dormindo em seu quarto quando, no meio da noite, um brilho forte começou a iluminar o cômodo. Não era uma luz comum, era fria, intensa, quase hipnotizante. Ela abriu os olhos devagar e, à medida que sua visão se ajustava, percebeu que havia alguém ali. A silhueta de um homem se formava diante dela, mas seu rosto permanecia oculto na penumbra. Ele usava uma blusa de flanela e calça preta, e em sua mão segurava uma vela. A chama não tremulava. Não parecia natural. Minha tia, que tinha apenas 11 anos e dormia ao lado da minha avó, também viu. As duas ficaram paralisadas enquanto aquela figura silenciosa permanecia ali, como se as observasse. E então, lentamente, o homem começou a desaparecer. A luz enfraqueceu até que o quarto mergulhou novamente na escuridão. Isso se repetiu por algumas noites, sempre igual, sempre aterrorizante. Até que, sem explicação, ele nunca mais apareceu. Mas aquilo não foi o fim. 5 meses atrás, algo ainda mais perturbador aconteceu. Minha avó cochilava em seu quarto quando minha tia entrou para acordá-la. Mas assim que abriu a porta, paralisou. O quarto estava banhado por uma luz fraca, tremeluzente. A cama de minha avó estava cercada por velas pretas. Elas flutuavam no ar. O ar estava pesado, sufocante. E então ele apareceu de novo, o guardião da luz. Mas algo havia mudado, algo pior. Dessa vez, sua cabeça estava envolta por uma sombra espessa, como se uma nuvem negra girasse ao seu redor, ocultando qualquer traço de humanidade. E então, com uma voz profunda, cortante e sombria, ele falou: "Cuide dela, ou eu cuidarei. Um aviso, ou uma ameaça." Minha tia sentiu o sangue gelar. Seu corpo inteiro tremeu. E num piscar de olhos, ele desapareceu. As velas sumiram. O quarto ficou em silêncio. Minha avó despertou, ofegante, coberta de suor frio. Foi a última vez que elas viram aquela presença maligna, mas a sensação de que algo ainda as observa nunca foi embora. Por volta de 1997, eu morava em Campina Grande, na Paraíba. O que vou relatar aconteceu diante dos meus olhos e até hoje me dá calafrios. A estrada que liga Campina Grande a Patos tem cerca de 140 quilômetros de extensão e um trecho particularmente perigoso: a Serra da Viração. Entre Juazeirinho e Patos, a estrada serpenteia por um despenhadeiro de mais de 200 metros. Ali, mais de 200 acidentes fatais já haviam ocorrido. Naquela noite, por volta das 9h30, eu estava no Bar Petrópolis, com alguns amigos, tomando cerveja e jogando conversa fora. O bar ficava em frente ao ponto onde estacionavam os carros de aluguel. A noite seguia tranquila, até que um carro surgiu na rua em uma velocidade assustadora, freando bruscamente em frente ao bar. Todos se viraram para olhar. Motoristas, fregueses e curiosos cercaram o veículo imediatamente. Foi então que vimos o motorista. Ele estava pálido, suando frio, com os olhos arregalados de puro terror. Tentava falar, mas sua boca apenas se abria e fechava sem emitir som algum. O ajudamos a sair do carro e o levamos para dentro do bar. Deram-lhe um copo d'água, mas levou um tempo até que ele conseguisse se recompor. Quando finalmente conseguiu falar, sua voz tremia e sua expressão ainda estava carregada de medo. E foi isso o que ele contou. Foi uma coisa terrível. Peguei uma família que ia para Patos e os deixei lá sem problema algum. Queria voltar logo para não atravessar a serra tarde da noite. Ele explicou que depois de jantar no hotel e abastecer o carro, decidiu voltar sozinho, já que não encontrou passageiros para a viagem de volta.
Estava tudo normal até que cheguei à descida do Morro da Viração. De repente, o motor do carro morreu. Ele desceu para verificar o problema e percebeu que uma das velas estava frouxa. Apertou o componente e voltou para o banco do motorista. Mas assim que fechou a porta, sentiu 2 batidas no ombro direito. Meu sangue gelou. Quando virou a cabeça, viu 2 homens altos, vestidos inteiramente de branco, sentados no banco de trás. Eu não tinha visto ninguém na estrada. Ela estava completamente deserta. Antes que pudesse reagir, um dos passageiros falou com uma voz fanhosa, estranhamente distorcida. Siga a toda velocidade. Não olhe para trás. Temos que chegar a Campina Grande antes das 10 horas. O motorista disse que um pavor indescritível tomou conta dele. Seu corpo inteiro tremia. Eu acelerei como um louco. Não sei como não rolei barranco abaixo. Enquanto dirigia a mais de 100 km/h, evitava olhar pelo retrovisor. Não queria ver se os estranhos ainda estavam ali. Só quando chegou às proximidades de Campina Grande, criou coragem para dar uma olhada rápida para trás. Não havia ninguém. O banco estava vazio. Depois disso, não sei como cheguei aqui. Só lembro de dirigir sem parar, sem pensar, até frear diante do bar. Aquele homem jurou que nunca mais atravessaria sozinho a Serra da Viração, nem de dia nem de noite. E pelo que soube, cumpriu sua promessa. Moro em um apartamento pequeno com minha família. Apesar do espaço limitado, temos um cachorro grande, um pastor alemão chamado Átila. Ele dorme no meu quarto e tem um cobertor só para ele. Não importa onde o colocamos, ele sempre o arrasta de volta para lá. Antes de dormir, deixo a porta aberta para que ele possa sair quando quiser, seja para comer, beber ou se aliviar na área de serviço. Naquela noite, fiz o de sempre. Abri a porta, coloquei um tênis para impedir que ela fechasse sozinha, apaguei a luz e fui dormir. Horas depois, acordei com uma sensação estranha. Havia um peso na cama. Ainda sonolento, pensei que fosse Átila subindo para dormir comigo, como já fazia às vezes. Virei o rosto para o lado e senti um bafo quente na minha cara. O cheiro era estranho, diferente do cheiro do meu cachorro. Mesmo assim, sem pensar muito, estendi a mão para fazer carinho. Foi quando aconteceu. Algo cravou os dentes na minha mão com uma força brutal. A dor foi tão intensa que vi pequenos pontos de luz no escuro. A coisa sacudia a cabeça, puxando minha mão, enquanto um rosnado baixo e distorcido enchia o quarto. Não parecia o rosnado de um pastor alemão. Parecia menor. O instinto tomou conta de mim. Nunca bati no Átila, mas naquele momento, em puro desespero, acertei um tapa na criatura. Só que, em vez de acertar um corpo grande e forte, minha mão atingiu algo pequeno e leve que saiu voando da cama e bateu com força na parede. O quarto ficou em um silêncio sepulcral. O único som era minha respiração acelerada. Minha mão latejava. Acendi a luz com urgência. O que vi fez meu estômago revirar. Minha mão estava coberta de sangue. Havia marcas profundas de mordidas, mas eram muito pequenas para terem sido feitas por Átila. Olhei ao redor. Nada. E então, algo mais estranho. A porta estava fechada. Não apenas fechada, mas trancada. Por dentro. O tênis que deveria estar segurando a porta aberta agora estava do lado da minha cama. Foi quando ouvi Átila latindo do outro lado da porta. Com o coração disparado, destranquei a porta. Ele entrou como um raio, farejando freneticamente cada canto do quarto, rosnando para o nada. Meus pais vieram ver o que estava acontecendo. Quando viram minha mão, ensanguentada, a primeira coisa que pensaram foi que Átila tinha me mordido. Eu tentei explicar, mas é claro que não acreditaram. Até olharem os ferimentos mais de perto, as marcas não eram de um cachorro, eram diferentes. Procuramos pelo apartamento inteiro naquela noite. Nada, nenhuma pista de como aquilo havia entrado no meu quarto ou de como tinha saído.
Mas eu sabia de uma coisa. Se eu não tivesse acordado naquela noite, talvez aquelas cicatrizes não estivessem na minha mão, mas no meu pescoço. Ao longo dos meus 16 anos, vivi mais experiências sobrenaturais do que gostaria. Algumas foram aterrorizantes, me deixando marcada pelo medo. Mas outras foram especiais. Essa é uma delas. Era uma noite de tempestade. O vento uivava com tanta força que fazia as janelas assobiarem e cada trovão fazia meu coração pular. Me encolhi ainda mais sob o cobertor, tentando me proteger do caos lá fora. Eu odeio tempestades. Meu namorado, Arnaldo, estava comigo, tentando me acalmar. Ele sabia o quanto aquilo me assustava e segurava minha mão, tentando me distrair. Mas então, um trovão ensurdecedor rasgou o céu e, no mesmo instante, as luzes se apagaram. O Naldo se levantou rapidamente para verificar os fusíveis, como já tinha feito tantas vezes antes, e eu fiquei sozinha, no escuro, com a tempestade. Meu peito apertou. O silêncio dentro da casa parecia pesado, sufocante. Então senti uma mão pousar suavemente no meu ombro e dar um leve aperto. Um gesto familiar, carinhoso. Suspirei aliviada. Ah, é só o Naldo, pensei. Virei-me para perguntar se tinha resolvido o problema. Mas ele não estava ali. Não havia ninguém ali. Um arrepio subiu pela minha espinha. Me encolhi debaixo do cobertor de novo, o medo voltando a tomar conta de mim. Mas antes que pudesse racionalizar o que estava acontecendo, senti algo ainda mais estranho. A ponta do sofá afundou, como se alguém tivesse acabado de se sentar ali. Engoli em seco. Meu corpo inteiro ficou tenso. Quem está aí? Minha voz saiu num sussurro trêmulo. Nenhuma resposta. Meu coração martelava no peito. Juntei toda a coragem que ainda me restava e tirei a cabeça debaixo do cobertor. Foi então que vi. Naldo estava parado na porta, com o rosto pálido e o queixo caído, apontando para a outra ponta do sofá. Segui seu olhar. Havia uma figura ali, sentada. O choque inicial foi substituído por uma onda avassaladora de emoção. Mesmo em meio à penumbra, eu reconheci aquele sorriso. Era meu avô. Eu não sentia mais medo. Ele olhou para mim com ternura e falou, sua voz tão suave quanto eu lembrava. Sempre estarei cuidando de você. Então ele sorriu para Naldo e balançou a cabeça, aprovando minha escolha. E sumiu. A tempestade lá fora parecia distante agora. O medo já não existia. Meu avô tinha vindo me visitar, me proteger no escuro e me mostrar que eu nunca estaria sozinha. Vovô, onde quer que esteja, eu te amo. A casa que minha família e eu alugamos nunca pareceu exatamente vazia. Minha mãe, meu irmão mais velho, minha irmã mais nova e eu vivíamos ali, tentando ignorar os sons que ecoavam pelo corredor tarde da noite. Passos iam e vinham, como se alguém estivesse andando sem descanso. No começo ficávamos inquietos, mas o tempo passou e, de certa forma, nos acostumamos. Ouvíamos, sentíamos, mas aprendemos a ignorar. Mesmo assim, quando eu estava sozinho em casa, a sensação de uma presença nunca me abandonava. Era como se algo ou alguém sempre estivesse ali me observando. Até o dia em que descobri a verdade. No trabalho, uma colega apareceu acompanhada de uma garotinha que estava sob seus cuidados. Enquanto conversávamos, percebi que a menina sabia onde eu morava. E então, antes de ir embora, ela olhou para mim e disse, com a inocência de uma criança, a minha mãe morreu na sua casa. O frio que subiu pela minha espinha foi imediato. Depois que a menina saiu, ainda processando aquelas palavras, meu chefe se aproximou e confirmou a história. Ele conhecia o passado dela. A mãe da menina era uma antiga cliente nossa e ela havia morrido de overdose no corredor da minha casa.
Voltei para casa naquela tarde sentindo um peso diferente. Algo me dizia que eu precisava fazer alguma coisa. Esperei até estar sozinho. Caminhei até o corredor onde tantas vezes ouvimos os passos e respirei fundo. Eu vi a sua filha hoje, falei no vazio. Ela parece estar bem, feliz. O silêncio ao meu redor pareceu se aprofundar. E acredite se quiser, depois daquele dia, nunca mais ouvimos os passos. Nunca mais sentimos aquela presença inquieta na casa. Eu gosto de pensar que, de alguma forma, aquelas palavras deram paz a uma mãe preocupada, que, enfim, ela pôde seguir em frente. Quando eu era pequena, por volta dos 4 ou 5 anos, minha mãe e eu morávamos sozinhas em um pequeno apartamento. Havia 2 quartos, mas dividíamos um deles. Numa noite qualquer, eu estava no quarto brincando, enquanto minha mãe lavava os pratos na cozinha. Sentei-me no chão, com as costas apoiadas na cama, rodeada por minhas bonecas. Eu falava com elas sobre o diabo, alertando-as de que ele era mau e que deveriam tomar cuidado. Foi quando senti 3 batidas. 3 batidas secas, vindas debaixo da cama, diretamente contra minhas costas. Meu corpo congelou. Por um instante, prendi a respiração. Eu sabia que não havia nada ali. Nada deveria estar ali, mas algo estava. Não olhei. Não queria ver. Apenas me levantei e corri para minha mãe, desesperada. Entre soluços, contei o que havia acontecido. Minha mãe, muito religiosa, não duvidou de mim. Ela pegou a Bíblia e foi, direto ao quarto. Rezou em voz alta, repetiu versículos e eu juro que, enquanto ela falava, o ambiente pareceu mudar. O quarto ficou mais leve. Depois daquela noite, nada mais aconteceu. Pelo menos, nada igual. Mas ainda assim, eu via coisas, pequenos borrões negros correndo de uma parede para outra. Eram rápidos demais para que eu pudesse vê-los com clareza. A princípio, achei que fossem ratos, mas eles não tinham forma definida. Eram apenas sombras. Talvez tenha sido melhor assim. Hoje, depois de tantos anos, ainda luto contra o medo de dormir em camas suspensas. Tenho vontade de jogar fora a estrutura da minha e colocá-la no chão, porque, se não houver espaço embaixo dela, nada pode se esconder ali. Eu tinha 22 anos quando aconteceu. Era carnaval, e meu amigo e eu estávamos a caminho do litoral. Peguei o carro do meu pai, fui buscá-lo e partimos. Queríamos aproveitar ao máximo, então decidimos pegar a estrada à noite. A viagem ia bem, até que tudo mudou. No meio do caminho, um carro tentou ultrapassar um caminhão na pista contrária, mas não havia espaço. Não havia espaço para o caminhão, para aquele carro e para o meu. Em um instante de puro reflexo, puxei o volante para o lado para evitar a colisão frontal. O carro saiu da pista e capotou violentamente. O mundo virou um borrão de luzes e metal retorcido. Depois, só escuridão. Quando acordei, estava em um hospital. Cada parte do meu corpo gritava em dor. Eu mal conseguia me mexer. O primeiro rosto que vi foi o do meu amigo. Ele estava sentado ao lado da minha cama, me observando com um olhar tranquilo. Tentei em falar, mas minha voz saiu fraca. Perguntei o que tinha acontecido. Ele suspirou e explicou que havíamos sofrido um acidente. Foi então que tudo voltou à minha mente. A estrada, o carro capotando, o impacto. Eu olhei para ele. Eu estava todo engessado, dolorido, quebrado. Mas ele não tinha um único arranhão. "Você está bem?" perguntei. Ele sorriu de leve. "Tô ótimo, não se preocupa comigo." "Cara, me desculpa. O acidente com isso." Ele me interrompeu. "A culpa não foi sua. Você fez o que pôde. Podia ter sido pior." Ele ficou ali comigo por um tempo, conversando. Sua presença me acalmava de algum jeito. Depois de um tempo, ele se levantou. "Preciso ir", disse. "Tudo bem? A gente se fala depois", respondi, ainda grogue.
Ele hesitou por um segundo. Seu olhar ficou mais profundo, como se quisesse gravar aquele momento. Só lembra, a culpa não foi sua. Eu estou bem, só se preocupa em ficar melhor, tá bom? Assenti e ele sorriu antes de sair pela porta. Poucos segundos depois, uma enfermeira entrou no quarto. Você precisa descansar, disse. Nada de ficar falando muito. Eu só estava conversando com meu amigo. Ela franziu a testa. Que amigo? O cara que acabou de sair. Ela me olhou, hesitante. Eu estava do lado de fora o tempo todo. Ninguém saiu desse quarto. Meu estômago afundou. O meu amigo, insisti. O cara que estava comigo no carro. Seus olhos se arregalaram. Querido, seu amigo não sobreviveu. Ele faleceu logo depois de chegar ao hospital. Eu quis negar. Quis dizer que ela estava errada. Mas então, minha família chegou e confirmou. Meu amigo havia morrido. E de alguma forma, antes de partir de vez, ele veio se despedir. Eu tinha 18 anos quando isso aconteceu. Minha namorada e eu costumávamos ir para uma casa abandonada na cidade para ficarmos juntos. Mas depois de casos de vandalismo, a polícia fechou o lugar e colocou cercas ao redor. Sem opção, comecei a procurar outro local isolado para nossos encontros. Foi assim que encontrei um cemitério desativado nos arredores da cidade. Ela não gostou da ideia. Disse que era macabro, que não se sentia bem. Mas, sem outra alternativa, acabou concordando. Naquela noite, entramos por uma área dos fundos do cemitério, onde nem cerca havia. O lugar era antigo, com lápides tortas e cobertas de musgo. O ar era pesado e um silêncio inquietante envolvia tudo. Estacionei o carro em um canto afastado e logo começamos a nos beijar. Tudo parecia normal, até que ouvimos um barulho, um som seco. Tentei ignorar, mas então veio de novo. 2 batidas rápidas. Parei e prestei atenção, mas o silêncio voltou. Quando estava prestes a me virar para ela novamente. Toque, toque. As batidas vieram de trás do carro. Dessa vez, minha curiosidade venceu o medo. Saí do carro para ver o que era. O frio da noite era intenso e minha respiração saía em névoas brancas. Olhei ao redor, mas não havia nada. Apenas o vento movendo as folhas secas. Estava prestes a voltar para dentro quando vi. Atrás do carro, na escuridão, 2 olhos vermelhos me encaravam. Fiquei congelado. Meu cérebro tentava processar o que estava vendo. A criatura era pequena, com pele pálida e um corpo magro, quase esquelético. Ela dava pequenos pulinhos como se estivesse inquieta. Por um longo minuto fiquei parado, fascinado e aterrorizado. Minha namorada abaixou o vidro, colocando a cabeça para fora. O que foi? Tá tudo bem? A voz dela quebrou o silêncio da noite. A coisa virou a cabeça para mim e seus olhos se encheram de ódio. Um som baixo e ameaçador saiu dela, como o de um gato enfurecido. Seus dentes eram pequenos e pontiagudos, e ela os mordeu no ar 2 vezes, como se estivesse testando a presa. Senti meu coração martelando no peito. Instintivamente, tentei abrir a porta do carro, mas minha namorada ainda estava apoiada nela, e quando abri, ela caiu no chão. Que diabo? Você tá louco? Ela gritou irritada. Não tive tempo de responder. A coisa pulou em minha direção. Fechei os olhos no reflexo do medo, esperando o impacto. Mas ele nunca veio. A criatura passou direto por mim, como se eu não existisse. Ela bateu no chão do outro lado e, em segundos, se dissolveu na terra, desaparecendo por completo. Fiquei ali, atordoado, olhando para o chão, tentando entender o que diabos tinha acabado de acontecer. Minha namorada não viu. Nada. Nada. Do ângulo dela, deveria ter visto tudo, mas apenas perguntou o que tinha acontecido e por que eu estava tão assustado. Mais tarde, perguntei se ao menos havia escutado os barulhos, mas ela também não ouviu nada.
Isso aconteceu há 5 anos. Mas, até hoje, sempre que me lembro daquela noite, dos olhos vermelhos cheios de fúria, um arrepio gélido percorre minha espinha. Quando eu tinha 14 anos, morava com meus pais, em um pequeno sítio na cidadezinha de Pinhalão, no interior do Paraná. Um dia, por volta da tarde, tivemos que ir até o Patrimônio, que ficava a 3 quilômetros de distância, para levar sacos de arroz para serem beneficiados. Um processo que descasca o arroz e o deixa pronto para consumo. Para isso, tivemos que pegar emprestado uma carroça de um tio que morava a 5 quilômetros de nossa casa. Fomos até o vilarejo de Lavrinha e, após o trabalho, retornamos já perto das 18 horas. Passamos primeiro em casa para deixar os sacos de arroz e depois fomos até a casa do meu tio devolver a carroça. Era uma noite sem lua e o ar já estava pesado quando saímos da casa do tio. Não demoramos muito, pois estávamos com fome e queríamos voltar logo para o jantar, onde minha mãe, meu irmão mais velho e minhas irmãs mais novas nos aguardavam. Quando saímos da casa do tio, a estrada estava deserta e já começava a escurecer. Andamos cerca de 500 metros e, ao chegarmos a uma parte mais alta da estrada, onde se podia ver bem o que estava ao redor, olhei para o capão de eucaliptos que cercava uma estrada antiga. Uma estrada que ninguém usava, por ser estreita e íngreme, mas que dava acesso à casa do meu tio, a cerca de 1 quilômetro de distância. Foi aí que eu vi algo estranho. Uma luz, parecida com uma tocha, dessas feitas com bambu, pano e querosene, comumente usadas para caminhar à noite. Olhei para meu pai e disse que alguém devia estar usando aquela estrada velha para chegar até a casa do tio. Mas conforme andávamos mais um pouco, algo não parecia certo. Olhei novamente para a luz e levei um susto. Ela estava maior, muito maior, e agora estava na altura da metade das árvores. Eu falei para o meu pai, que me mandou correr e não olhar mais para trás. Mas, em um impulso, virei a cabeça para olhar. A luz agora estava à altura da copa dos eucaliptos e, para meu horror, começou a se mover em nossa direção. Meu corpo congelou de pavor. O medo tomou conta de mim, mas antes que eu pudesse reagir, o barulho veio, o som de labaredas cortando o ar. Meu coração disparou. Gritei para meu pai e comecei a correr, aterrorizado. Quando olhei para trás novamente, a luz estava ainda mais perto. Agora, quase sobre nossas cabeças. Mas algo estranho acontecia. Não emitia calor. Era como se estivesse flutuando, mas não queimava. Desesperado, levantei as mãos para proteger minha cabeça e gritei de pânico. Meu pai, com um reflexo instintivo, me agarrou pelo braço e começamos a correr desesperadamente por entre uma plantação de café. Corremos até um capão de bananeiras, onde a luz desapareceu. Não fazia sentido. Não havia explicação para o que acabávamos de vivenciar. Chegamos em casa ainda tremendo de medo e contamos o que tinha acontecido. Parecia irreal, mas algo me dizia que aquilo não era um sonho. 2 dias depois, meu tio apareceu em nossa casa para tratar de alguns negócios com meu pai. Contamos a ele o que tínhamos visto e, para nossa surpresa, ele também tinha visto a mesma bola de fogo. Ele nos disse que sempre por volta das 19h30, 20 horas, a bola aparecia no mesmo local e ficava dançando no céu, desaparecendo depois de alguns minutos. Ele também contou que fazia algum tempo que não via a tal bola até aquela noite. Até hoje, não sei o que era aquilo. Lá onde eu morava, era comum ouvir histórias estranhas de pessoas que viam coisas inexplicáveis. Mas eu nunca tinha presenciado nada assim. E, sinceramente, espero nunca mais passar por isso. O que vimos naquela noite é algo que até hoje me arrepio só de lembrar. Desde os 7 anos, tenho experiências paranormais. Cresci em uma casa assombrada e, desde então, morei em várias outras.
A história que vou contar aconteceu quando eu tinha 14 anos e vivia com meus pais adotivos. Agora, com 30 anos, ainda me lembro de cada detalhe como se fosse ontem. Tudo começou com uma sensação estranha, algo pesado e ameaçador, vindo do quarto do meu irmão adotivo. Um pressentimento ruim, como se algo estivesse me observando. Caminhei na ponta dos pés até a porta e no momento em que me aproximei, senti aquilo e percebi que aquilo também me sentiu. Uma raiva sufocante emanou do quarto, um ódio quase palpável, como se estivesse furioso por eu ter percebido sua presença. Tentei contar para minha mãe, dizer que havia algo na casa, mas ela apenas respondeu que nenhum espírito poderia entrar em um lar cristão. Recusou-se a ouvir qualquer outra palavra. A partir daquele dia, eu teria que enfrentar tudo sozinho. Naquela noite, sonhei com algo que parecia um demônio. Ele queria que eu fizesse algo para ele, mas eu me recusei. Ele riu e disse que faria com que eu me arrependesse. E foi então que os pesadelos começaram. Todas as noites, a mesma visão aterrorizante, uma figura encapuzada, vestida de negro, segurando uma foice, me perseguia por uma rua deserta e sem fim. Eu corria, mas sempre que estava prestes a me alcançar, eu acordava em pânico, o coração disparado, suando frio. E então vinha a pior parte, a sensação de que algo estava no escuro, rindo de mim. Isso durou uma semana. Então, ficou pior. Uma noite, enquanto lia a Bíblia, um hábito que eu mantinha todos os dias, minha visão começou a escurecer. Um breu absoluto tomou conta. Pisquei várias vezes, esfreguei os olhos, tentei acender o abajur ao lado da cama, mas nada. Eu estava completamente cego. Um desespero frio percorreu meu corpo enquanto tateava no escuro, sentindo o terror se apoderar de mim. Orei, supliquei para que aquilo parasse. Depois de longos 10 a 15 minutos, minha visão voltou. Isso se repetiu todas as noites durante 2 semanas. Logo depois, algo novo aconteceu. Meu corpo começou a entrar em transe. Eu ouvia uma música estranha. Minha visão escurecia e quando clareava, eu estava em outro lugar. Via um templo gigantesco de pedra escura, com uma procissão religiosa acontecendo dentro dele. Parecia um ritual, e de alguma forma eu sabia que era na Grécia Antiga. Eu não sabia o que era aquilo, mas sentia que não deveria estar ali. Felizmente isso aconteceu apenas uma vez, mas as coisas sempre podem piorar. Em um fim de semana, meus pais adotivos viajaram, deixando apenas eu e meu irmão em casa. Assim que o sol se pôs, o pavor tomou conta de mim. Eu sabia que aquilo viria. Fiquei acordado a noite toda e na seguinte também. 3 dias sem dormir, dominado pelo medo. Mas então, percebi que meu terror só estava alimentando aquilo. Se eu quisesse que parasse, precisava enfrentá-lo. Naquela noite, deitei na cama, apaguei a luz e fechei os olhos. Eu esperava o pior, mas nada aconteceu. Pelo menos até a manhã seguinte. Acordei com meu corpo sendo violentamente sacudido. Um bafo quente e podre atingia meu rosto. Meu corpo não estava mais sobre a cama. Eu estava flutuando, suspenso a uns 10 centímetros do colchão. Senti mãos invisíveis me segurando e me chacoalhando com fúria. Meus ossos doíam. O terror tomou conta de mim. E então fui jogado de volta com uma força brutal. Bati na cama, quiquei e caí no chão. Isso aconteceu pelas 3 manhãs seguintes. No terceiro dia, ouvi algo estranho no quarto do meu irmão. A porta estava levemente entreaberta e vi que ele estava lendo algo em voz baixa, entoando palavras estranhas. Mais tarde, descobri que ele estava tentando invocar um espírito, mas ele não havia feito o ritual para controlá-lo. Ele havia libertado algo. E agora essa entidade vagava pela casa, descontrolada. Naquela noite fui para meu quarto e rezei, pedindo para que nenhum espírito pudesse entrar. Depois disso,
nunca mais fui atacado. Não sei se selar o quarto realmente funcionou ou se aquilo simplesmente foi embora por algum outro motivo. Hoje, ainda vivo em uma casa assombrada, mas desta vez por um espírito brincalhão. Ele esconde objetos, abre e fecha portas, acende e apaga luzes, mas nunca me causou nenhum mal e eu nunca me senti ameaçado. Mas essa é uma história para outro dia. O que vamos contar aconteceu há alguns anos, quando eu, Cícero e meu amigo Trajano decidimos visitar o parque à noite. Nossa ideia era apenas sentar nos bancos perto do teatro ao ar livre, que naquela época já estava abandonado. Ficamos conversando sobre coisas triviais, até que nossos olhos captaram algo estranho na escuridão. Perto da entrada do teatro, parado nas sombras, havia uma figura alta, muito alta. Tinha quase 2,5 metros, corpo esguio, magro demais para ser humano. Não fazia som algum, apenas estava ali, nos observando. O ar ao redor ficou pesado. A presença daquela coisa era errada, quase sufocante. Não precisava se mover para nos fazer sentir que aquilo não pertencia a este mundo. Mas éramos adolescentes idiotas. E em vez de fugir, decidimos correr atrás dela. Ou melhor, tentamos agarrá-la. No momento em que demos o primeiro passo em sua direção, ela se virou e disparou na direção do campo atrás do parque. Corremos atrás, tentando alcançá-la, mas por mais rápido que fôssemos, aquela coisa era mais veloz. Seus movimentos eram estranhamente fluidos, como se deslizasse pelo chão sem esforço. Quando finalmente chegamos perto o suficiente, a criatura fez algo ainda mais assustador. Parou abruptamente e virou o rosto, ou o que parecia ser um rosto, na nossa direção. Por um segundo, achamos que ela ia nos atacar, mas então, sem aviso, voltou a correr em disparada. Continuamos a perseguição até que ela alcançou a entrada da mata e atravessou uma parede de tijolos. Não abriu um buraco, não derrubou os tijolos. Ela simplesmente atravessou, como se a parede não existisse. Paramos no mesmo instante. Nossos corpos travaram. O frio percorreu nossas espinhas. Nada naquilo fazia sentido. Sem coragem para continuar, demos meia volta e voltamos para a casa do Trajano, que ficava perto do velho teatro. Foi então que ouvimos um som na janela. Congelamos no lugar antes de reunir coragem para olhar. E lá estava ela, a mesma figura, parada do lado de fora, imóvel, apenas nos observando. O pavor tomou conta de nós. Saímos correndo para fora da casa, tentando pegá-la, mas ao dobrarmos a esquina, não havia nada. Nenhum som, nenhum movimento. A coisa simplesmente desapareceu. De novo. Não sei o que era aquilo, só sei que corria como o próprio capeta.